Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Boa tarde ao pessoal que está pelo podcast. Menina, vamos falar hoje sobre essa história de esposa que não quer acreditar que o casamento acabou após a traição. A gente fez um vídeo que falava sobre o momento em que ele diz que vai embora, mesmo que você tenha pedido para ficar, tenha querido um tempo, né? A gente fez um vídeo falando sobre isso e agora a gente vai falar sobre a não aceitação dessa mulher de que esse homem foi embora. Mas antes, vamos lá, né? Se inscreve no canal. Eu já conversei com vocês, inclusive nesse outro vídeo, sobre a importância de você se inscrever no canal. O YouTube está entregando cada vez menos os conteúdos, principalmente aqueles que não trazem retorno financeiro para a plataforma. O meu é um desses. Eu não levo retorno financeiro para a plataforma porque eu também não tenho retorno financeiro. Aqui é o meu voluntariado, onde eu ajudo pessoas que estão em desespero e que abrem a janelinha aqui da internet e de repente dão de cara comigo. Então, é importantíssimo que você se inscreva no canal, porque o YouTube ele não sabe se meu conteúdo é bom ou ruim. Ele não sabe se eu tenho conteúdo ou não tenho conteúdo. O que ele sabe é o seguinte: eu não tenho números. Se eu não tenho números, talvez eu não seja boa, né? Então, se você acha que é bom e você quer que esse canal continue, deixa aí seu like, se inscreve. Se você ficar passando por aqui toda hora, assiste tudo, mas você não se inscreve nunca, se inscreva hoje, agora, tá? E, se possível, deixa seu comentário e, claro, compartilha aí para suas amigas que estão precisando, porque todo mundo tem problema no casamento, minha gente. Esse canal era para ser imenso. E eu confesso que eu não tenho essa ambição de que o canal seja imenso. Eu, inclusive, só me dei conta do número de seguidores há poucos dias atrás, porque exatamente eu recebi a nova forma que o YouTube trabalha, né? Que vai me achatar, né? E corre o risco, sim, desse canal acabar, porque vai chegar uma hora que ele não vai entregar para os seguidores, porque ele já não entrega para quase que 10% de quem me segue. Então, se você não está assistindo os vídeos, se você não está inscrita no canal, vai ficar complicado aí para você acessar. Você tem que me procurar lá na unha, né? Escrevendo meu nome e tal. Então, se inscreve aí. E Carla, por que então você não tem interesse em investir no YouTube e tal? Como eu disse, aqui é o meu voluntariado, eu não ganho nenhum centavo aqui. Além disso, ou eu viro youtuber, né? E aí eu vou ganhar dinheiro nesse lugar aqui, ou eu sou psicanalista clínica. Não dá pra fazer as duas coisas, infelizmente, porque leva muito tempo. Mexer com essa plataforma é muito difícil. Tem muita manha, muita estratégia, muita tecnologia que eu não faço ideia de como faz, né? E eu vou deixar de fazer o que eu sei fazer, né? Que eu posso fazer melhor, que é ser psicanalista e ajudar os casais e ajudar a mulher a se reerguer, tá bom? Então, bora, ajuda aí, porque a gente tá em novembro e em janeiro eu vou tomar uma decisão a respeito desse canal, porque realmente a vida tá bastante complicada, né? A gente agora voltou pra vida de verdade, né? Meus pacientes, eles vêm do boca a boca, no Instagram, pelo assim, máximo de internet vem pelo Instagram. Então, me ajuda aí, porque a minha vida começou. A sua vida não começou? A minha também. Então, eu tenho que fazer esse voluntariado aqui ser um momento de prazer, não de desespero, porque o YouTube não tá entregando conteúdo e eu tô trabalhando à toa, né? Eu não quero trabalhar à toa, eu quero falar com você de verdade, tá? Bom, então vamos lá. Você que fica aí desesperada, como eu já atendi várias que falam: Carla, o meu marido saiu de casa, o que que eu faço? Que eu tenho que trazer ele desesperadamente para casa, porque ele não me deu nenhuma chance, ele não me deixou falar, ele não ouviu o que eu tinha para dizer, ele me traiu, ele acabou comigo e de repente ele me larga, ele me abandona, me deixa para trás, ele vai viver a vida dele, isso não pode estar acontecendo. Eu entendo que nesse momento você esteja se sentindo duplamente traída, como a gente falou no outro vídeo, né? Mas
Quando você reage dessa forma, a única coisa que você consegue demonstrar para qualquer pessoa não é o quanto você ama esse homem, mas o quanto você precisa dele. Mas não é a mesma coisa? Não, não é. Ninguém está pensando que você ama esse homem desesperadamente e é por isso que você está tendo esse tipo de reação. Quando a gente olha e enxerga essa cena, seja quem está te julgando e seja o profissional, né, que não está ali em ponto de julgamento, mas de análise para poder te ajudar a caminhar, o que é possível de se enxergar é que você tem alguma necessidade muito grande de estar com esse homem a qualquer preço. E é essa necessidade que a gente precisa combater. Você percebe que a traição fica pequena perto dessa necessidade que agora aparece. Esse homem foi embora e o escândalo, o show, o choro, né, o desabafo que acontece, ele não está ligado ao processo da traição, de xingar, de falar que ele é um cretino, que ele é um salafrário. Às vezes até sai no momento da revolta, mas a maior parte da fala é de eu tenho que ter ele de volta, ele não pode fazer isso comigo, ele me deve isso, ele não tem como me abandonar nessa vida sozinha. Enfim, são falas que elas estão ligadas ao tem que, ao não tem que, ele tinha que. São falas que demonstram que a vida antes ela realmente estava com as bases totalmente equivocadas. Essas pessoas não estavam juntas por amor, elas estavam juntas por alguma conveniência. E essa conveniência, ela se torna mais forte do que o amor e até a dor da traição. E é por isso que essa mulher não consegue sair do lugar. Agora então, eu tô mexendo aí numa ferida de muita gente, né? Muitas mulheres vão falar assim, conveniência o quê? Tá maluca? Que conveniente? A minha vida era um inferno. Conveniência não precisa ser bom. Conveniência significa que você não precisa lidar com uma outra coisa mais difícil do que aquilo que você está vivendo. Quando você faz o prós e o contra, você olha para a traição, você fala, tá, mas se eu botar a banca com essa traição e eu terminar esse casamento, eu acabar com esse casamento, eu vou ter que lidar com essa situação X. Nossa, eu tenho pavor dessa situação X. Eu acho que eu não dou conta, ou eu não quero viver essa situação X, ou eu não quero, não tô pronta para ficar sozinha. Enfim, tem várias coisas que a gente vai falar da situação. E aí essa mulher pensa assim: não, eu vou segurar ele até onde der e eu vou infernizar a vida dele, ou eu vou reconquistar ele para mim, né? E aí ela começa o trabalho dela contra a traição. E vai, e aí umas vão infernizar, né? Vão entrar num processo de sadismo, infernizando, mas estando lá dentro. E outras vão entrar num processo de tentativa desesperada de fazer com que esse homem volte a ser delas, né? E aí, quando a gente vai olhar o que é esse processo que você tanto tem medo, né? Que tanto deixou a pessoa dentro de uma prisão de certa forma, né? A gente vai ver, às vezes, um achismo que você não tem capacidade de manutenção financeira, porque você tem baixa autoestima, você olha para você e você acha que você é incapaz, não é tão inteligente assim, ou chega numa entrevista de emprego, você não faz direito, você não é tão boa quanto todo mundo é, ou você não é tão adequada,
Ah, eu nunca trabalhei na vida, quem vai me querer? Ou eu já sou mais velha e nunca fiz nada, quem vai me querer? Existe um olhar muito negativo. E eu falei primeiro da situação financeira porque a grande maioria tem essa questão da situação financeira. A grande maioria depende financeiramente desse homem e ela não faz ideia de por onde começar. E eu vou te dizer que quanto mais essa mulher tiver acesso a conforto, né, a coisas que são supérfluas, mais ela vai ter medo de sair dessa relação. Quanto menos ela tiver conforto, quanto mais difícil financeiramente for a vida dela, mais ela vai ter coragem de sair. Por mais que ela até esteja dentro desse processo, né? Porque às vezes a gente está lidando com uma pessoa que passou fome, né? E ela tem muito medo de sair dessa relação porque ela sabe o que é uma barriga roncando. E ela não quer que os filhos passem por isso, ela não acredita que ela possa dar aos filhos dela uma vida onde a barriga não ronca, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem tão pouca coisa para conquistar na cabeça dela, porque se o grande medo dela é faltar comida, chega uma hora que fica visível para ela muito rapidamente, muito concretamente, que se ela fizer um bolinho, vender uma bala, alguma coisa assim, ela consegue fazer algum dinheirinho que de fome eles não morrem. E aí ela vai ganhando confiança. Aí ela faz mais uma coisinha e ela, bom, de fome e frio ou calor a gente não morre, porque eu consigo pagar um teto. E aí ela vai conseguindo fazer essa caminhada, sabe? Ela consegue conquistar novos passinhos e ela consegue ter força para sair daquela situação, mas porque também a vida que ela vivia já era muito precária financeiramente, então ela tem muito pouco pouco no sentido de poucos degraus, não que isso seja pouco, é muito difícil para uma mulher que sabe que ela pode sair da casa desse marido e botar os filhos dela em risco e passar fome. A dor dela é muito maior, eu não tenho dúvida, do que a outra que tem lá conforto e supérfluo à disposição. Mas o que eu quero dizer é que o ponto de coragem dela está muito mais próximo, porque ela sabe que o que ela precisa não é de uma blusa rosa para a filha que quer uma blusa rosa, que ela não vai sofrer por a filha não ter uma blusa rosa. Então, ela vai sofrer porque o filho dela tá pedindo comida e ela não tem nada para botar na boca da criança. E isso ela vai sofrer. Então, quando ela consegue conquistar o patamar da alimentação, o patamar de alguma moradia, de algum teto, o patamar de algum dinheiro que ela possa gerenciar a sobrevivência, ela consegue se desvencilhar. Aí ela consegue entender que ela não precisava daquele homem para nada, que se era para ele estar junto dela, era para que eles se amassem, para que eles somassem, para que eles fizessem mais pela família deles, e não o que estava acontecendo com ela, onde só ele fazia e o que fazia ainda não trazia o suficiente para a família, e ela ainda assim acreditava que esse pouco que ela tinha, ela poderia não conseguir suprir. Então, olha só a rodinha dela como é mais curtinha e ela consegue sair mais rápido. A necessidade faz as pessoas acordarem, é impressionante. Então, para você que tem essa questão na cabeça, né, você está perdida porque o seu problema tá nessa base da fome, comece a se estruturar por essa base. Eu consigo alimentar meus filhos? É essa a primeira base que você tem que pensar e tentar fazer alguma coisa a respeito. Quando você começar a fazer alguma coisa a respeito e colher algum fruto, você vai perceber
que vai se esvaziar essa dor que você tem desse abandono desse homem. Você pode olhar para esse abandono e você vai pensar: putz, ele não tinha que fazer isso comigo não, como é que ele faz um negócio desse, né? Que traição. Mas você vai começar a ter resultado. Já para outras pessoas que têm um outro patamar, né, financeiro, a coisa começa a ficar mais complicada, porque quanto mais você tem, mais você se sente incapaz de possuir aquilo novamente, ou de possuir aquilo por você, se você sabe que você não fez parte daquilo, né? Então, quando a pessoa está com a baixa autoestima, claro, né, é assim que ela enxerga. Como eu vou fazer para repor um lustre desse, um quadro desse, um acessório desse, porque meus filhos têm esse padrão, né? Como eu vou tirar eles daqui, desse ambiente tão claro, tão limpo, tão organizado, e vou levar eles para um lugar, né, que está caótico, que eles não entendem essa estrutura, né, de vida. Como eu vou dizer que hoje eles não vão comer sucrilhos, porque eu não tenho dinheiro para comprar sucrilhos, vai ser pãozinho lá da padaria, lá da padoca mesmo, né? Como eu vou lidar com isso? Então você percebe que quanto maior for o ganho financeiro dessa família, mais prisioneira essa mulher é. Menos encorajada ela está a sair desse patamar, desse padrão, né, de vida que ela tem, né, que ela sabe que vai cair drasticamente no caso dela nunca ter trabalhado, ou dela não trabalhar e tal. Então, isso acontece com muita frequência e por isso acontece um desespero fora do normal, mas fora do normal mesmo. Essa mulher, ela não sabe se ela dá um ataque histérico de choro, se ela se acalma e vai pensar, e aí de novo ela volta para o ataque e ela volta para pensar, e nisso ela não resolve nada, porque ela simplesmente está sem base. E aí é muito complicado de explicar para essa mulher dentro desse processo, dessa crise, né, que ela precisa se acalmar. Ela vai ficar com ódio, né? Você vai ficar com ódio, eu sei. Você precisa se acalmar. Porque se você não se acalmar, esse padrão que você tanto tem medo de perder, ele já está perdido. É só uma questão de tempo, de você enxergar que ele já está perdido. E se você não se acalmar, você vai perder mais do que você precisaria perder. Porque você não vai ter habilidade de raciocinar quando as questões vierem do lado de lá, como o pedido do divórcio, a divisão dos bens, né? Então, imagina, no outro dia eu vi a Zilu, né, do Zezé de Camargo e Luciano, ela falando num stories quanto ela foi ingênua no casamento dela, que ela assinou um monte de papéis sem ler, que ela confiava e tal. E na hora da separação deles, que todo mundo sabe que houve traição naquela separação, ele pegou e ele tirou tudo dela. E ela estava tão desnorteada, ela tem ótimos advogados e tal, né? Mas ela estava tão desnorteada na época que o processo dela começou, que ela não conseguia prestar atenção no que estava sendo feito, e por isso que o processo se arrastou por muitos anos e deu tantos outros problemas e desdobramentos, porque na época que ele estava entrando com o divórcio, ela ainda estava dentro desse processo de desespero, de não saber o que seria da vida dela sem ele, que não podia acontecer, de negação, né? E aí, enfim, a gente está falando de pessoas milionárias, né? Então, o milionário, ele cai para ficar rico, né? Hoje ela é rica, mas ele é milionário, né? Então, a gente não pode medir que, fulano tem uma situação mais complicada, o outro é médio, o outro é rico, o outro é milionário. A dor, ela é muito parecida, né? Quando a gente não está falando da linha da pobreza, da fome, né? A gente está falando de uma classe média para cima. A dor, ela é muito parecida com
quantos zeros tenham na sua conta. Porque tudo passa pelo crivo da conquista, tudo passa pelo crivo do conforto, de estar acostumado com aquilo. Então não importa se você é classe média e você está em desespero porque os seus filhos hoje estudam em escola particular e de repente você não vai poder pagar a escola. A rica, ela tá pensando, meus filhos viajam para Disney todo ano, eles não vão viajar para Disney todo ano. Não importa muito, eu sei que a gente está falando escola contra a Disney, Carla, pois é, mas a dor, ela é a mesma, porque na verdade está se tirando algo que era rotina, que era costume daquela família. Então, no outro dia eu vi também aquelas filhas do Gugu, né, que uma delas falou, porque eu queria uma Ferrari e a minha tia me deu uma Land Rover, né, ela disse que eu não precisava de uma Ferrari. Pois é, no sonho daquela garota e no patamar de vida daquela garota, ela podia ter uma Ferrari e ela caiu o patamar dela. Então o sofrimento dela é genuíno? Para nós que somos réis mortais, né? A gente olha e fala, nossa, mas é uma Land Rover, menina, Mas dentro do sofrimento dela, é um sofrimento genuíno, porque ela viveu num patamar onde as pessoas têm uma Porsche, né? Eu nem sei qual era o carro que ela queria, se era uma Porsche mesmo, enfim. Então, é muito difícil a gente explicar essa questão financeira, né? Quando a gente está falando também de um país onde a gente vive uma desigualdade muito grande, né? Quer dizer, a gente falou no vídeo de pessoas que estão, né, lutando para comer e gente que tem Land Rover, que briga porque não está tendo Porsche, né? Está tendo Land Rover. Mas o que eu quero que você compreenda é que essa dor daqui e ali, ela é genuína. Realmente a gente não pode comparar a questão de uma família que está lutando para comer, para sobrevivência. Mas se a gente estiver falando de uma classe média, você sabe que o chilique que a menina deu porque ela ganhou uma Land Rover e não uma Porsche é o mesmo chilique que a sua filha dá se você disser para ela que você não tem condições de dar para ela um caderno especial, mas você pode comprar um caderno X, que é caderno do mesmo jeito. É o mesmo chilique que a sua filha dá, dizendo que, mãe, minhas amigas, todo ano elas viajam para Disney e eu não viajo de jeito nenhum, para lugar nenhum, né? Então, você sabe que o chilique, entre aspas, né, que eu tô falando de uma forma bem corriqueira, tá? Por favor, não é pejorativa, mas é de uma forma bem corriqueira e coloquial, que é para você se conectar, para você entender do que eu tô falando. Então, é o mesmo grau de chilique de adolescente. Não importa se ela tá falando da Porsche, se ela tá falando da viagem da Disney, se ela tá falando de um caderno de R$25 que você fala, minha filha, então, querida, R$25 pra gente é complicado, né? Dá pra gastar R$25 em outras coisas e você pode ter um caderno de R$15, de R$10, caderno é caderno, né? Então, é disso que a gente está falando. Então, hoje eu resolvi que eu ia falar sobre o ponto financeiro, né? Lembra que lá no início do vídeo eu falei que na hora que esse homem então fecha a porta e vai embora, você tem que lidar com o seu maior fantasma, que é esse fantasma daquilo que era conveniente você viver. Existem outras conveniências, tá? Por exemplo, ambientes religiosos, o qual você viveu a sua vida inteira, frequentou a sua vida inteira e que talvez você acredite que vão te tratar de outra forma. Ambientes familiares, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que não tem família nuclear, pai, mãe, irmãos, né? Não tem mais essas pessoas com você, ou enfim, tá longe, ou tá morando em outro lugar onde a sua família não tá com você. E quem te acolhe é a família dele. A família dele virou a sua família. Então acaba que esse casamento, parece que o peso maior é porque você ganhou família, né? Então olha quanta coisa que tem por trás da situação da conveniência. Mas a mais pesada de todas elas é realmente a situação financeira, né? Porque infelizmente muitas mulheres, elas
E aí eu vou dizer assim, infelizmente, vamos botar assim. Porque tem sim mulheres que optam por parar a vida e ser mãe e se dedicar a ser mãe e dona de casa. Mas a grande maioria não foi uma opção. Ou foi uma camuflagem, porque na verdade estava muito claro que o casamento funcionaria melhor se ela fosse dona de casa, sua mãe, né? Ou ela foi levada a isso pelas circunstâncias da vida, porque o marido se mudava muito, ela não conseguia se estabelecer, ou porque ela não terminou os estudos, ou porque ela não conseguia ir para frente, então desistiu e ficou dentro de casa. É muitíssimo raro encontrar uma mulher que fala para mim assim genuinamente, olha, eu trabalhava e foi um acordo nosso eu ficar em casa. E dali em diante eu ficar com as crianças e eu ia tomar conta das crianças, essa seria a minha função, esse foi o nosso acordo. É raríssimo. Em geral, essa mulher ela já não trabalhava antes da gravidez, ela já casou sendo dependente financeiramente dele, alguma coisa já foi parando por ali, né, que foi fazendo ela parar. Ou às vezes ela trabalhava sim, pretendia voltar a trabalhar, mas a tal da falta de ajuda, né, por que eu fiz com aspas? Porque tem formas de se estruturar essa ajuda. Só que a grande maioria fica cercada no seu mundinho pequenininho e não consegue olhar para os lados e ver que existem alternativas para ela não virar prisioneira daquilo, né? E aí acaba que, na verdade, no fundo, quando a gente vai ver, teve sim uma vontade de ficar em casa, de não voltar para aquele trabalho, né? E aí ela diz na terapia que ela não voltou a trabalhar porque ela se viu muito sozinha e sem ajuda para cuidar daquela criança. E nisso o tempo foi passando e ela foi ficando em casa. E não foi meio que verbalizado, a coisa não foi muito acordada. Ou às vezes ele fala, você já tá aqui, não vale a pena você voltar, vai trocar 6 por meia dúzia, porque o que você ganhava a gente vai pagar creche, vai pagar uma pessoa, né? A Amy tá rosnando aqui, tá? Então, eu quero que você pense a respeito disso. Que buraco é esse aqui, né? Que tá fazendo você ficar prisioneira. Para quem tá pelo podcast, eu fiz um movimento com o braço esquerdo e direito, né? E que no esquerdo, então, tá esse homem indo embora e no direito tá esse buraco da conveniência que faz com que essa mulher entre em desespero e ela não consiga raciocinar e observar para onde está indo a vida dela nesse momento e que vai de qualquer jeito. Quer você queira, quer você não, quer você faça todo o escândalo do mundo, você se jogue nesse sofá e não se levante mais, a sua vida vai andar, independente de você querer ou não. Então, bora querer, bora fazer ela andar do jeito certo, porque é melhor do que você ter esse homem de volta, é você olhar que a sua vida não parou. Daqui a 5 anos, 3 anos, 2 anos, não sei, você olhar para trás e falar, ainda bem que eu vi aquele vídeo, eu não deixei a minha vida parar, eu me mantive em movimento, parei de gastar meu tempo fazendo chilique lá com aquele homem e fui resolver minha vida. Quem sabe lá na frente você até não volta com ele, né? Mas esse não é o seu objetivo. O seu objetivo é que você saia desse buraco emocional, tá? E você resolva esse problema e você possa finalmente caminhar com as suas próprias pernas e olhar para esse casamento do jeito que você tem que olhar, sem essa dependência, tá bom? Bom, um grande beijo para você, deixa seu like, se inscreve se você ainda não está inscrita, tá? E compartilha com aquela amiga que você precisa compartilhar, porque você sabe que ela tá precisando aí dessa ajuda. E acho que você já entendeu qual é a necessidade do nosso canal, né? Nós estamos em novembro e em janeiro eu vou pensar a respeito do que a gente vai fazer com ele, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.